outro estilo que é chamado de gótico, aí vem a surgir já no finalzinho da Idade Média, que é quando surgem essas construções assim, ó, com mais janelas, castelos mais pontiagudos, construções maiores, né? Essa outra construção anterior, que a gente chama de românica, é porque as invasões elas eram muito comuns, então tinha que ter poucas janelas, e aí, para dificultar o acesso, se por acaso ocorresse uma invasão. Mas isso foi logo no início da Idade Média. Depois, quando essas invasões já não eram tão comuns, as construções elas passaram a ser mais desse estilo. Aí já exageraram, existia já uma harmonia. Por exemplo, se construir um castelo, uma casa não, um casarão, uma igreja, se colocasse uma janela de um lado, colocava do outro, uma torre de um lado, tinha que colocar do outro. Essa questão da harmonia era uma característica comum. E aí, nesse caso, se no românico praticamente não existia janelas, no gótico, aí eles exageraram nas janelas. Aí eram muitas janelas, para que a gente, né, e aí a gente, quando lembra da Catedral de Notre Dame, sei lá, acaba tendo muitas janelas, então, lembrando dela, a gente consegue perceber isso aí. Aqui, infelizmente, agora, recentemente, ela foi, né, sofreu aí com um incêndio. Mas vamos lá. Características. Descentralização, né, ou seja, o poder não era concentrado numa única figura, ele era descentralizado. Existia uma nobreza feudal. Essa nobreza feudal, quem tinha terra tinha um poder e um controle, tá? A economia, ela era... Isso aqui é as principais ideias, tá? Características. A economia, a gente já viu que ela era agrária, né? Voltada para a produção agrícola e era para a subsistência, ou seja, se produzia tudo o que precisava, tá? Para poder sobreviver. A sociedade era dividida em estamentos e o poder da igreja era um poder maior, um poder muito grande, e ela controlava tudo, tá? Nesse momento, existia o teocentrismo. O teocentrismo era uma ideia de que Deus estava no comando de tudo. E aí, quem estava no comando de tudo era a igreja, tá? A cultura era influenciada pela igreja, tudo era influenciado, a cultura, a educação e tal. E aí a igreja dizia, né, pregava, né, esse controle, na verdade, levava, né, ao que a gente chama de ignorância. Por quê? Porque as trevas, a falta de conhecimento, a ignorância. Por quê? Porque a igreja controlava todo o conhecimento, como eu já disse, né? Livros que eram proibidos e tudo mais. Então, o que era verdade? Era o que a igreja dizia. Quem se opõe a isso era considerado um herege, ia morrer na fogueira. Claro que o povo tinha medo da igreja, claro que o povo tinha medo de ser acusado de heresia, então fazia exatamente o que a igreja determinava. Então, portanto, as pessoas sem esse conhecimento, sem o devido esclarecimento, viviam na ignorância, na falta de conhecimento e sendo dominados pela igreja. O que a igreja dizia era a verdade absoluta, tá bom? Então, vinha daí o controle e o poder